a mais um episódio do podcast Protagonistas do Campo. Eu sou Renata Fernandes, gerente de sustentabilidade da Elanco, e hoje nós vamos falar sobre inovação, transformação e o papel da tecnologia na construção de uma agropecuária mais eficiente e de baixo carbono. E para isso nós reunimos 3 maravilhosos convidados que representam elos diferentes dessa transformação. Fernando Penteado Cardoso Neto, atual presidente da Asbram, Associação Brasileira das Indústrias de Suplemento Minerais. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e emocionante participar deste tema tão importante. Também aqui está conosco Elizabeth Chagas, carinhosamente conhecida como Beth Chagas, vice-presidente executiva da Asbram e uma das mulheres mais experientes e influentes do nosso agronegócio. Olha, não sei se é tanto, mas que eu gosto desse negócio, eu gosto muito. E por fim, nosso parceiro dessa jornada, Percy Jansen, gerente de nutrição de ruminantes da Elanco Brasil, e traz uma visão técnica e estratégica de uma empresa que atua para transformar as soluções concretas no campo. Fernanda, eu gostaria muito que você contasse um pouco da sua história, da história da sua família também, que teve um papel fundamental na modernização da agropecuária brasileira, e também um pouco dessa sua trajetória profissional até chegar aí até a presidência da Asbram e também essa participação que você tem hoje na Fazenda Mundo Novo. Bom, vamos lá. Eu sou uma pessoa de sorte, né, Renata? Neto, filho e sobrinho de pecuaristas que vivem do agro. Minha família está ligada ao ramo desde 1947, quando meu avô iniciou a vida com uma empresa de fertilizantes. E a empresa de fertilizantes também tinha mais 2 braços, um era nutrição de bovinos e o outro era melhoramento genético da raça Nelore. No ano de 2000 a empresa foi vendida, mas a família recomprou a parte de nutrição e a parte de melhoramento genético. E a gente continuou o trabalho nesses 2 braços e estamos até hoje. Eu sou formado em zootecnia pela Faculdade de Uberaba. Depois da minha formação, eu trabalhei 5 anos com laranja e depois fui para a fazenda, fui ser gerente de fazenda, fiquei 7 anos morando e vivenciando fazenda. E depois eu fui para a área de nutrição, que é a empresa a qual a gente continua aí no mercado. E até hoje fazendo a parte mais focado no lado comercial, mas olhando todos os setores lá, aprendendo a cada dia. E hoje presidindo a Asbram como convidado, né, da Beth, dos antigos diretores, e muito feliz por esse cargo. Estou aprendendo a cada dia que passa um pouquinho mais e ficando muito amigo, tendo um ótimo relacionamento com todos os associados. Está sendo um papel muito importante na minha vida. Maravilhosa trajetória e muito boa essa reflexão aí de aprendizado contínuo, né? É muito bacana quando a gente vê isso. Traz isso para a nossa vida, né? De estar sempre aberto a novos aprendizados. Parabéns. E agora, Beth, eu queria muito que você contasse para a gente da sua trajetória profissional, e também trazer um pouquinho como é que a Asbram ela tem atuado nesse momento, né, de transformação do setor. Bom, eu acho que a minha vida veio desde o começo uma coisa que eu era para ser uma coisa e fui sendo outra. Meu sonho era trabalhar na NASA, gente. Nunca passou pela minha cabeça trabalhar com boi, com vaca. Isso não fazia parte do meu sonho de boneca, tá? Eu ia para a NASA, eu queria conhecer Júpiter, Urano, Plutão, Netuno e tudo mais. Fui uma excelente aluna a vida inteira, fiz o meu high school nos Estados Unidos, queria estudar nos Estados Unidos, já ficava perto da NASA e tudo mais. Fui estudar física, matemática, que era o que eu gostava. Então, eu já era uma menina fora da caixinha, né? Porque não é tão comum. E se vocês pensarem em tudo isso, nós estamos falando do século passado, né, gente? A minha coisa mais próxima de fazenda, eu tinha um avô que plantava banana e criava gado. Porque minha avó fazia queijo. Isso acho que pouca gente sabe, é a primeira vez que eu falo. Em Uruburetama, olha o nome da cidade, tá? Então, era o meu contato nas férias, eu via tudo isso. E, de repente, eu venho para São Paulo, né, para
voltar para os Estados Unidos, como é que eu ia terminar depois da faculdade, o que é que eu ia fazer da vida. E eu fui trabalhar numa fábrica de latas. Eu brinco que eu parei 2 coisas de primeiro, né? Eu tive uma filha no dia 8 de dezembro e mais ou menos dia 15 de fevereiro eu lancei aquela lata de, se vocês lembram, a lata da escola que tira aquela tampinha. Eu trabalhava para Rim Metalúrgica. Fui fazer mercado internacional, porque eu falava inglês, francês, tinha bons conhecimentos de matemática e fazia isso, importação. Mas para me preparar para voltar para os Estados Unidos, né? Daí o que aconteceu? Eu conheci um cara que trabalhava na Copas, que era... O sogro dele era pediatra das minhas filhas, estava super contente, mas tinha isso ainda comumente. Casei, arranjei um alemão, casei. Bom, gente, de repente eu mudei a vida completamente. E comecei a gostar desse mercado internacional. Por esse mercado internacional, eu conheço 107 países, melhorei meu inglês, que já era bom, melhorei meu francês, e fui fazer mercado internacional. Boi e vaca, à parte, tá? Longe. Longe, de novo, bonito, você botava na fazenda, né? Para mostrar a fazenda, mas não era minha praia. Me apaixonei por essa proteína vegetal. Gente do céu, a soja, tinha as fritas, quando começou a soja no Brasil, não sei se vocês lembram, a gente não tinha conhecimento de como é que fazia. E eu sempre gostei muito de fábrica, sempre fui aquela menina metida, como eu falo, metida a menino, né? Então eu sabia formular. A gente usava 0,20,20, porque a Copas era uma granuladora que granulava direto, ou 2,20,20, feita com MAP, com amônia, gente. Então eu me encantei com essa coisa, apesar de eu odiar química, entendeu? E a física, matemática ficando mais para trás, né? Então eu trabalhei na Copas, para mim foi uma experiência assim, inenarrável. Saí da RIM, casei, fui trabalhar na Copas, Companhia Paulista de Fertilizantes, era entre as 3 maiores empresas do Brasil. Tive a oportunidade de conhecer a família desse menino aí, que eu falo que ele tem pedigree todo dia, porque adorava o avô e o pai eu chamo de Fernandinho, que a mulher dele acha interessante, mas era como a gente chamava, né? A gente tinha um grupo de compradores, eram todos filhos dos donos da empresa e eu era a única profissional. O mercado extremamente masculino, não senti nada, fui me masculinizando, fui me feminilizando, fui fazendo os homens ficar mais femininos. Gente, só sei que eu fiz de uma grande sopa um grande negócio. E aí eu adorei, tem alguma coisa que eu preciso contar para vocês, porque eu também estou guardando. Porque quando eu cheguei no mercado de pecuária, eu peguei a minha vida todinha da nutrição de pasto e tudo mais, essa minha parte, da proteína vegetal, eu fechei, nunca disse para ninguém, para que eu era. Mas para vocês terem uma ideia, gente, como sou uma pessoa com a cabeça no lugar, eu, em 1996, eu fui eleita entre as 5 maiores mulheres no mundo, mas não me venham me contar essa história que eu vou ter vergonha, tá? No mercado de nutrição de fertilizante, de NPK. Então tem uma revista, eu posso mostrar, tá? Tem uma revista da Yara, que naquela época chamava-se Nós Hydro, e o cara fala, a capa da revista é a Madame Xin, que era a primeira ministra da China. Sabe quem é a contracapa? Essa pessoa que vos fala, tá? Legal. Então, isso me deu muita coisa. Bom, daí pra frente, eu tive uma carreira legal, muito bacana, mas eu queria ter uma longevidade. Eu queria vir para São Paulo, porque eu tinha que trabalhar no Porto, trabalhei na Polônia, né? Então, fui trade, fiz um monte de coisa. Eu vim para São Paulo, aí procurei uma empresa. Aí eu falei, eu tenho que trabalhar numa coisa que eu conheça, mas não conheça tanto, porque senão não vai me dar tesão, não vou ter vontade. E eu fiz uma listinha do que eu sabia menos. Eu descobri que eu não conhecia o boi e a vaca. Aí eu fui trabalhar na Tortuga. Fui diretora de suprimentos da Tortuga. Na Tortuga, gente, me apaixonei por essa desgraça desse boi e dessa vaca. Mais do que eu gosto de gato, tá? Fiquei apaixonada e fui estudar. Né? Porque a minha vida foi feita de... Eu não ia para a NASA? Não fui para a NASA, gente. Fui estudar esse tal desse boi é muito complicado, entendeu? Tem um tal de umbre que é tudo complicado, a digestão dele é toda diferente de tudo. Bom, aí quando eu fiz uma bela carreira na Tortuga, fui dirigir um terminal marítimo, tudo coisa que eu não sabia. Fui me preparando, mas mal sabia eu que eu estava me preparando para o outono da minha vida. Que eu estou vivendo o outono. Eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida com esse boi, com essa vaca e com esses meninos da Asbram. E a Asbram virou um case acho que muito bom, né, para todo mundo.
E aqui eu me encontro, gente. Ó, tá vendo? Falei demais. Maravilhosa, Beth. Que história, hein? Inspiradora, maravilhosa. Não tem nem o que falar. Eu já até emocionei, inclusive. Então... Agora não dá mais tempo de ir pra NASA, hein, Beth? Agora tem que Mas ficar eu por tenho aí. eu tenho um neto que talvez vá. E olha Entendeu? só, a Renata também achou um alemão, né? É. É verdade. Bom, então estamos falando de alemão, né? Então vamos lá. Percy, mais uma vez, seja bem-vindo. E então conta um pouquinho pra gente, tanto na sua história, né, na sua atuação na Elanco hoje, e como é que a sua experiência também se conecta a esse tema que a gente vai discutir hoje sobre sustentabilidade e tudo. Legal. Bom, a minha história com a pecuária, ela se confunde com a minha história de vida. Então, assim, a minha família, ela vem da pecuária. Se eu estou aqui hoje, é graças à pecuária, graças à produção de leite, no caso, era a atividade que a minha família exercia e por um bom tempo foi a principal atividade da família. Então, eu sempre tive muito contato com o campo, com a pecuária, enfim. E desde novo, na região onde eu morava, a gente tinha exposição de gado. E aí eu sempre fui muito incentivado pelos meus pais, pelos meus tios a participar disso aí ativamente. E aí eu lembro que na ocasião, quando eu era novo, a gente tinha o clube da bezerra. Então a gente tinha ali, a gente tinha que treinar uma bezerra, cuidar da bezerra e no dia da exposição apresentar a bezerra. Ainda existe, né? Ainda existe. Mas Isso que fácil. Isso ainda existe. Hoje é feito em várias cooperativas. Eu sei que é feito muito no Paraná, no Rio Grande do Sul e tem outros lugares. Isso vem se difundindo e cria um laço muito legal com a geração mais jovem e com os animais. E eu tive a felicidade de participar disso aí. E aí, com 15 anos de idade, eu tive a oportunidade de fazer colégio agrícola, né? Entrei com 15 anos, fiquei até os 18 anos. Depois disso, eu trabalhei 1 ano como técnico agrícola em fazendas de leite. Depois fiz a minha faculdade de veterinária. Durante a faculdade de veterinária surgiu uma oportunidade de eu fazer 1 ano de trainee nos Estados Unidos, sempre em fazendas de leite, que foi onde o meu background é todo em cima de fazendas de leite. Depois disso, eu trabalhei durante 8 anos em fazendas de leite, na parte de assistência técnica, na parte de nutrição. E nos últimos 10 anos, faz 10 anos que eu estou na Elanco, e nos últimos 5 anos e meio, eu estou como gerente de nutrição de ruminantes. E aonde que eu acho que isso se conecta tudo, né, Renata? Eu acredito que essa bagagem e essa experiência que eu tenho, ela me dá muito subsídio para entender aonde estão as nossas oportunidades e gargalos da pecuária. E nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre a função estratégica da suplementação mineral. E aqui eu quero trazer um dado. De acordo com uma pesquisa de 2023 da Ponta, uma empresa de tecnologia com foco na gestão de informação e precisão na agropecuária, a alimentação pode representar até 90% dos custos de produção de carne bovina. Mas sabemos que nutrição não é somente um custo. É, na verdade, um fator econômico que também impacta na eficiência metabólica do rebanho e também nas emissões de gases dos animais. Então, Beth, aproveitando um pouquinho desse gancho, né? Você pode explicar um pouquinho aos nossos ouvintes o que é a nutrição animal, né? E em que contexto que surgiram esses suplementos minerais? Isso. Uma solução estratégica. Olha, eu vou falar, gente, sem ter a formação acadêmica, tá? Isso eu aprendi com a vida e eu posso provar. Eu sou uma pessoa do povo aqui, tá? Então, vamos lá. Você tem hoje pesquisas feitas pela Embrapa e pela Apta de Colina, onde você pode ter uma bezerrinha, uma precocinha com 14 meses, se ela não engravida, se ela não fica prenha, você bota ela para o corte. Daí a qualidade da carne maravilhosa que a gente está comendo. Um bicho criado a pasto. E se você parar para pensar que nós fazíamos um boi há 3, 4, 5 anos, se você traz para 14 meses, já não chego essa coisa da apta, mas com 24 meses, o que você está fazendo? Gente, você está tirando 2 anos, você não tem recursos naturais nenhum, esse bicho vai para a tua mesa, você não precisa da água, você não precisa do espaço, e você evita o metano tanto do pum como do arroto. Olha, gente, isso tem muita coisa. Agora, isso traz o quê? Tem a comida, tem um alimento, tem toda uma história.
uma história da Embrapa, tem toda uma tecnologia. E hoje eu posso afirmar para vocês, olha, eu conheço 107 países no mundo, graças ao fertilizante e a vocês da pecuária. Eu não tenho comido uma carne melhor do que a carne brasileira. Aí você vai me dizer, vai ter um monte de gente que vai contestar, vai dizer, não, a carne americana é maravilhosa. Para quem gosta de carne gordurosa e pretende ter um infarto a longo prazo, talvez, que não é o meu caso, entendeu? Ela se desmancha na boca. O ser humano gosta de sal, gosta de açúcar e gosta de gordura. Não é isso que a gente veio? E é isso que a gente tem que evitar para viver com longevidade. Então, eu diria para vocês que o boi é a solução de muita coisa. Porque é uma carne nutriente e quem quer ser vegano pode ser vegano. Eu não sou contra. Só vou dizer para vocês, tem uma idade. Vocês sejam veganos dos 18, quando terminou praticamente a formação do esqueleto, e vão até os 25, 30, 35. Daí para frente, gente, corra. Vão comer carne, tá? Porque a coisa não tem sustentabilidade. Precisa de proteína, né? Então eu acho que é uma coisa maravilhosa. E eu estou falando como se eu fosse o povo. Porque, veja, aqui eu tenho um veterinário. Você concorda comigo? Ali eu tenho um zootecnista, você concorda? Eu sou zootecnista Pois então, também. certo? Gente, eu fui uma pessoa que eu fui estudar, eu fui atrás. Eu não tive nenhuma instrução direta. Tipo, eu quero fazer isso. A carne brasileira é a carne mais saudável do mundo. Não tem o marmoreio da carne americana. A carne americana não é muito boa para quem gosta de marmoreio. Não tem o acabamento da carne americana, mas nós estamos fazendo carne de nível e com pasto. Quer dizer, o nosso boi é atleta, gente. Isso não é possível que vocês não estão vendo. Leiam um pouco mais, porque tem moda. Modismo vai e passa. O que é ciência fica. Muito bom, Beth. Aí falando um pouquinho de suplementação mineral mesmo, né? Eu queria entender um pouquinho como é que a Asbram, ela tem atuado para que mais produtores eles tenham acesso a esse tipo de tecnologia, porque hoje não é todo pecuarista que utiliza ainda a suplementação, não, tem gente né? que nem ouviu falar ainda nisso. A gente tem primeiro, aí vai entrar minha matemática, né? Quando eu entrei na Asbram, ela já tinha uma estatística. Mas o Fezinho, que tem mais experiência, que tem a história, o pai dele foi... Gente, o pai desse moço aqui que está na minha frente foi presidente da Asbram. Foi um dos fundadores. Não sei se vocês sabem disso. Então, ele dizia, Beth, e a estatística? E a estatística? Então, tinha uma estatística que a gente não acreditava, que a gente tinha dúvida. Hoje, nós temos uma estatística que a gente gasta uma fortuna por ano para trazer um dos melhores caras para fazer auditoria e para ver. E com essas estatísticas e com a melhoria constante das estatísticas, que nós chegamos à conclusão? Nós temos um número que a Asbram consome por ano. E a gente faz uma pesquisa a cada 2 anos com todos os CIFs do Ministério da Agricultura. A gente fala com João, Paulo, Pereira, Tereza, Joaquina, quem tiver um CIF nesse país. É uma pesquisa que dura 1 ano, são mais de 5.000 ligações. Então, a gente tem o que é o mercado da Asbram e o que é o mercado outside, o mercado fora da Asbram. E com isso tudo, o que eu quero dizer para vocês? Que a gente faz... Pega todo esse rebanho, né, os 215 milhões de cabeças de vacas, de boi, de bicho. A gente transforma isso em comida. Como é que é a comida? Quanto come uma novilha, quanto come um boi, quanto come uma vaca, em lactação, não lactação, de qualquer jeito. E chegamos à conclusão que a gente alimenta corretamente, segundo todas as receitas, me corrija se eu estiver errada, a receita pecuária para uma boa engorda, uma boa produção de leite, a gente não mineraliza mais do que 70 a 80 milhões de cabeças de gado. Aí você vai perguntar, puxa, mas então tem boi que não come? Não, come em pequenas quantidades, que no fim não serve para nada, porque ele engorda, é o boi sanfona, né? Não entra no efeito necessário, né, da tecnologia. Não faz a receita correta, né? Porque se a gente fizesse a receita correta, a gente teria um rebanho menor e provavelmente todo mundo estaria comendo. Mas esse é o trabalho da Asbram, levar essa mensagem para o campo, mostrar que você está fazendo uma pecuária errada, que não lhe põe nem dinheiro no bolso. Sim. Você entendeu? Você pode fazer uma pecuária de bom caminho. Então, o que eu aconselho a vocês que estão me ouvindo? Procure um associado da Asbram quando vocês forem comprar comida dos seus animais. Ele vai te trazer um plantel, vai te montar um trabalho e você vai ter condições de conhecer tudo isso. Então, a gente precisa ser construtivo. A gente tem 2 cartilhas, as ODS, tudo com linguagem, não que esse povo aqui que fez as faculdades, tudo do lugar. Para você que, de repente, não tem uma formação acadêmica, poder entender. Simplíssima, de fácil conteúdo, você lê. Então, a gente tem feito, a cada mês, nós temos uma reunião da Asbram. Convidamos as pessoas, os associados e quem mais quiser vir.
Se você está me ouvindo hoje, puxa, eu queria ver essa associação, eu queria saber como é que ela é, você procure a Asbram no Google, em qualquer lugar que você vai encontrar, ligue para a gente que a gente vai te explicar. Quem são? Um elenco da vida. Para a gente é um prazer, elenco é nosso associado, entendeu? E como ele, nós temos 99 empresas hoje associadas a essa grande instituição. Eu estou na Asbram há 11 anos. Hoje eu me sento de vez em quando, eu tenho que encher o saco daquele moço ali que é o presidente, para dizer para ele, eu tenho uma notícia boa para lhe dar, não é? Porque eu vibro, gente. Cada vez que a gente conquista um novo associado, que alguém começa a pensar junto. E outra coisa, hoje eu estava prestando atenção enquanto eles falavam, né? Nessa mesa nós temos realmente a Asbram. Esse cara teve uma formação em leite, aquele cara teve uma formação em carne. O que a gente produz na Asbram? É suplemento? Não. Carne e leite. No final do dia é carne e leite. Isso. Então, olha, gente, presta atenção, vai para a mesa de todos vocês. Uma carne de excelente qualidade, uma carne macia, precoce, que está atingindo muito menos problemas, causando problema ao meio ambiente. Então, nós estamos no caminho e a gente, cada dia, quer ser melhor, para conhecer melhor, para ter melhores condições. E a carne hoje, gente, não sei se vocês sabem, é o item número 2 da balança comercial do agronegócio. Eu não estou falando da outra que vai contar minério de ferro, aí já é diferente. Mas se vocês quiserem contar pela outra, também eu sou a 10ª. E quando falo em carne, não é carnes. Carne é a carne bovina. Então, eu sou a número 2. Quando a gente fala, primeiro é soja, o nosso ouro brasileiro, depois vem a carne. Sim. Então, gente, eu acho que vocês da população têm uma má informação, porque talvez nós fazemos um grande erro. Nós falamos entre si. Sim. Entre nós somos muito bons. Falamos muito bem, né? Muito bem, mas a linguagem do público que está depois daqui... Porque, às vezes, quando eu faço um vídeo, aí eu vejo lá um monte de curtidas, eu fico pensando, será que esse povo não é que nem eu, que eram outsiders, que não sabiam nada, e, de repente, quando vê uma pessoa falando, explicando, né, que a coisa é verdadeira. O Brasil é o país de maior sustentabilidade hoje no mundo, provado por satélite da NASA. Quem quiser também aprender um pouco, porque eu tive que aprender, gente, eu não fiz... Aliás, eu vou contar uma coisa para vocês. Já contei uma primeira que eu não devia ter contado, das minhas coisas, das minhas algoritmos, mas vou contar uma outra. Eu só tenho uma frustração. E sabe quem me deu essa frustração? Vocês do boi e da vaca. Eita. Porque eu devia ter feito agronomia. Entendeu? Morro de medo. Entendeu? Você falando com o pessoal da Exalc, eu tenho um sonho. Às vezes eu sonho de noite, entrando pela Exalc, para mim aquilo ali é o sonho de consumo. Portal de estudante ali. Isso. Eu me sinto uma menina de 16, 17 anos procurando a vida. Então, isso vai ficar para a próxima encarnação. Não se preocupe, eu posso vos garantir. Mas a carne, voltando para a carne e para o leite, hoje o leite brasileiro é leite de excelente qualidade. Nós vamos ter, aliás, um painel no nosso simpósio da Asbram. Agora eu vou puxar para o Percy. Percy, do lado da indústria, como é que a Elanco tem olhado para a nutrição como esse fator-chave na produtividade e sustentabilidade? E também, como o produtor ele pode perceber na prática esse impacto na rentabilidade da fazenda? O que você diz sobre isso? Renata, como bem você comentou ali em um determinado momento, a nutrição ela tem um peso significativo no custo de produção, né? E o que a gente defende? Que, em primeiro lugar, os animais eles devem ter um acesso à suplementação adequada, considerando as diferentes categorias e épocas do ano, né? A gente aqui no Brasil tem, é muito significativo essa questão da época das águas, a época da seca, e isso muda a suplementação animal. Então, e, ao mesmo tempo, o uso de aditivos cientificamente comprovados, que auxiliam muito a gente na produtividade, atrelado a uma disponibilidade de pastagem de qualidade. A gente acredita muito nesses 3 pilares, que seriam suplementação, aditivos e pastagem, né, que é a base da nossa nutrição hoje aqui no Brasil. E como que o pecuarista consegue perceber isso? A Beth comentou, né, Beth, aqui de que à medida que a gente utiliza uma suplementação de forma correta, a gente consegue intensificar
Nosso ganho de carne, isso. peso, dia. Exato, a gente consegue produzir mais arrobas por hectares. Com isso, eu utilizo menos recursos naturais. E isso é perceptível pelo pecuarista no momento que ele vai fazer o planejamento forrageiro dele, o planejamento de nutrição dele. Isso impacta diretamente na lucratividade. Eu vou citar um exemplo aqui do uso de alguns aditivos, como a monenzina sódica, por exemplo, que a Elanco tem o Rumensin. Em confinamentos, ele tem a capacidade de modular o consumo, ao mesmo tempo ele reduz problemas metabólicos, e isso tem um impacto direto na lucratividade do pecuarista. No time, né? É um bem-estar animal junto também, Isso. né? E com a produtividade e com a rentabilidade. E em épocas de anos onde a nossa rentabilidade está mais desafiadora, muitas vezes essa questão de uso de aditivo, ela pode ser a diferença entre o prejuízo e o lucro. Muito bem. Né? Então, outra coisa que é muito interessante que o uso de aditivo faz e o uso correto de suplementação é a modulação do consumo. Isso, no manejo alimentar da fazenda, é muito positivo. Eu consigo prever estoques e organizar melhor toda essa questão de insumos dentro da propriedade. Sim, isso traz a previsibilidade para o pecuarista, muito bacana mesmo. Para esse segundo bloco, eu gostaria de falar de soluções que já estão no campo e que fazem toda a diferença. Então, Fernando, do ponto de vista institucional, quais são hoje as frentes prioritárias das BRAM para acelerar essa adoção das tecnologias, das soluções nutricionais no campo? Então, a nossa associação ela é muito unida, né? Muito querida. A Beth comentou aí, nós estamos chegando nos 3 dígitos aí, falta pouco para chegar no 100, falta 1. Mas assim, a gente faz uma reunião mensal aqui em São Paulo, 2 a gente faz, uma em Campo Grande, outra em Goiânia. Queremos ampliar mais para estar mais próximos do Centro-Oeste também, Mato Grosso, quem sabe o ano que vem a gente consiga fazer, esse ano a gente não conseguiu. E a ideia nessa reunião é trazer sempre um conteúdo importante do nosso negócio dentro da porteira e fora da porteira. E também a gente visualiza o que as empresas estão vendendo. Nós temos um programa super confidencial que as empresas preenchem o que foi vendido e a gente tem um economista da GV que traduz isso em vendas, em volume e apresenta para nós toda a reunião para saber como é que o mercado está indo, crescendo, empatando, diminuindo, e são informações muito fiéis, sabe? A gente faz a reunião, quando a gente almoça junto lá e depois tem a apresentação, a gente fala, tá batendo o número, não tá batendo, né? E um conversa com o outro, tá, não tá, eu tô um pouquinho para baixo, tô um pouquinho para cima, mas enfim, é o que a gente tem, é o que a gente acredita. E assim, é vislumbrante o tanto que a gente pode crescer. E ajuda na tomada de decisão dessas indústrias. Com certeza, esse conteúdo que a gente traz durante o ano, que é apresentado para nós lá, muitas empresas, na hora que estão pensando no orçamento do ano seguinte, com certeza faz aquela memória do que foi apresentado na Asbram e fala assim, para o ano que vem a gente pode botar um crescimento de 5, de 10 ou não, né? Tudo tem a ver com o ciclo pecuário, tem a ver com o clima, enfim, mas norteia muito. Eu estou aqui pela Asbram, né? Mas falando pela Conan, a gente por algumas vezes já tomamos decisões internas e externas de acordo com aquilo que foi apresentado na Asbram por um especialista, um consultor de renome que custa. Sim. Então quem a gente leva lá não é para encher linguiça, e realmente a gente passar um dia comemorativo, é um dia que a gente está ali para aprender, né? Então a Conan já utilizou de informações na Asbram para tomada de decisão, seja para orçamento, seja para época transição de clima, enfim, do que está acontecendo com o grão.
né? O milho é um negócio muito importante para nós hoje. A fonte de fósforo, ela é muito importante para nós hoje. E tudo o que acontece do fósforo, a gente tem que preocupar o que está acontecendo lá em Marrocos, lá não sei aonde, para depois representar aqui. Então, é uma cadeia que parece que não tem informação, que não tem tecnologia, mas é extrema, muita. Então, eu sou muito otimista com o setor, e falando de sustentabilidade, nada mais sustentável do que a pecuária. Nada mais sustentável. O boi come capim. Do que vem o capim? O capim vem do quê? Da fotossíntese. O que é fotossíntese? Alguém sabe? Aqui na tela, a gente vai apresentar isso. As pessoas sabem o que significa fotossíntese? Fotossíntese, ela chupa o gás carbônico e elimina o oxigênio. Para a planta crescer, o que ela está fazendo? Né? Então, aqui em São Paulo, nós temos 15 milhões de habitantes, ou um pouco mais. A turma sabe que para produzir 1 quilo de carne, teve que usar o trabalho da fotossíntese da planta. Então, primeiro começa aí, né? E segundo, com os aditivos, né? Moduladores e tudo, faz com que tudo se aproveite melhor para que elimine menos metano, que seja, né? E a rapidez. Sim. Beth citou aqui há pouco. Até 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente matava boi de 4, 5 anos. Hoje nós estamos matando boi de 2 anos. Eu vou deixar um pouquinho a super precoce de lado, porque é um negócio, é um nicho ainda. Vai vir a acontecer. Mas o grande, nós aumentamos o nosso desfrute, nós aumentamos o nosso peso de abate com menos área. Sim. Menos área. E vai para onde? Para a agricultura, podemos doar. Quem desmata não é o pecuarista. Não. Quem desmata são outras fontes de renda, né, que são utilizadas para o desmatamento, mas o pecuarista ele não desmata, ele quer proteger a casa dele. Sim. Né? Ele quer cuidar bem da casa dele. E ele desmata sim, dentro do certo. Se ele tem uma fazenda... O Código Florestal está aí para isso, né? Exatamente. Então, assim, o pecuarista é o vilão, mas ele é o que conserta tudo, né? Pelo desempenho, as indústrias de nutrição mineral estão aí para apoiá-los. Muita coisa, Percy, dessa redução de abate veio para a nutrição. Exato. Pela nutrição, depois pelo manejo de pasto e depois genética. Então, esses 3 pilares que o Brasil hoje está, assim, porque todo mundo lá fora vai botar defeito no Brasil, porque Estados Unidos não tem onde crescer mais. Pecuária. Europa não tem onde ir mais. China, Japão, tudo coisa limitada. A nossa carne é a carne mais barata do mundo. E a nossa carne é a mais barata do mundo. E temos espaço para isso. Então, a bola da vez vai continuar sendo o Brasil, no agro em geral, na soja, no milho, na carne, no frango, no suíno. Nós estamos aqui falando de pecuária. Nosso negócio, mas é muito grande. A gente é otimista por todos. Pelo agronegócio brasileiro, gente, é brilhante. Ô, Renato, eu queria aproveitar a fala do Fernando e falar o quanto a Asbram é importante para nós como indústria. Você falou ali dos números que a Asbram, né, a gente acaba tendo acesso e a gente usa muito isso também do ponto de vista estratégico, como empresa, para identificar aonde a suplementação está aumentando, aonde o número do rebanho está aumentando, e com isso a gente pode alocar pessoas nesses locais, nesses estados. Fazer essa transformação mais rápida, né? Exato. A gente usa essa informação para, muitas vezes, contratar uma pessoa e colocar ela no lugar certo. Então, essa riqueza do índice Asbram nos ajuda muito nessa tomada de decisão. E só o Fernando comentou ali da nossa produtividade. Tem um dado bem recente agora que está no Beef Report. Nos últimos 30 anos, Fernando, a gente reduziu a área de pastagem em 16% e aumentamos a produtividade em 172%.
Sustentabilidade Verdade, é o na nome. veia. É. Sustentabilidade na Total, veia. total. Eu vou pegar um pouquinho desse gancho aqui do que o Fernando falou e eu vou fazer essa pergunta para o Percy, né? Eu acho que para quem não tá no dia a dia ali da fazenda, a gente tem vários ouvintes aqui hoje que tem essa curiosidade, né, de entender como é que a pecuária e as práticas sustentáveis elas estão conectadas também. Então, Percy, você pode trazer para a gente explicar um pouquinho, né, como é que é dado esse suplemento, enfim, como é que chega isso na boca do boi ou da vaca? Excelente pergunta, Renata, até para a gente poder esclarecer isso, né, e deixar isso bem claro. O que nós chamamos de suplemento? Né? O suplemento, ele é uma base ali, a gente tem diversos tipos de suplemento, que muitas vezes vão vitaminas, minerais, e a gente pode adicionar outras coisas nesse suplemento, como fontes de proteína, energia. Isso vai variar muito de acordo com a categoria animal, com o tipo de pasto que eu tenho. Na prática, esse suplemento ele é dado aos animais, esses animais estão num pasto ou num sistema de confinamento. Enfim, por que a gente dá esse suplemento? O animal, ele está ali com acesso ao pasto, o pasto, muitas vezes, ele não consegue suprir toda a necessidade do animal em todos os nutrientes. Por isso que é dado um suplemento. E por isso é o nome, eu estou suplementando, né? E aí, para vacas, por exemplo, a categoria de vacas, eu tenho um tipo de suplemento. Já é um animal que é adulto, enfim. Muitas vezes eu preciso focar esse suplemento para reprodução nessa vaca. Para aquele animal, para aquela categoria mais jovem, eu preciso um suplemento que foca em crescimento. Um animal que está em terminação, esse suplemento ele tem que ser formulado, e muitas vezes é formulado por um técnico especializado, para ganho de peso. Então, esse suplemento, a ideia é que ele esteja 100% do tempo disponível para os animais. E muitas vezes esse suplemento está disponível ali no pasto de forma voluntária. O próprio animal busca esse suplemento, né? Então, é esse, né, a nossa grande luta, né, Beth, Fernando, de que o maior número de animais tenham acesso a uma suplementação adequada. Uma dieta perfeita, Uma né? dieta o tanto perfeita. Que cada um precisa. Mas, Isso é o adicionar a tecnologia mesmo, Isso, né? isso é Usar o que tem de ciência hoje, os estudos, para otimizar, né, o ganho de todas as maneiras, tanto no o melhor peso, desempenho, né? tanto no peso como no bolso. E o que é o aditivo, né? A gente falou de aditivo aqui. O suplemento, ele vai carrear o aditivo. Então, e qual que é o papel do aditivo? Hoje, o bovino, a digestão do bovino, ela é feita por bactérias no rumen. O que o aditivo faz? Ele modula essas bactérias. Ele torna o bovino mais eficiente. Então, aquelas bactérias que estão no rumen, eles vão ter a capacidade de degradar melhor aquele pasto e transformar aquilo em carne, em leite, em bezerro, né, em crescimento, em ossos. Então, o aditivo tem essa capacidade. Fornece mais energia e isso se transforma. Maravilhoso, maravilhoso. Agora eu vou voltar para o Fernando aqui. Você falou ali, o Fernando, ele veste alguns chapéus, né? Então agora eu vou virar ele pro chapéu de produtor, de pecuarista aqui. E aí, trazendo um pouquinho dessa sua experiência na Fazenda Mundo Novo, eu queria entender como é que vocês trabalham essa visão integrada entre o solo, os animais e o meio ambiente. E também quais os resultados que vocês estão observando com esse uso consciente da suplementação e, enfim, de outras tecnologias. Você falou bastante melhoramento genético, mas queria trazer isso um pouco. Como produtor, primeiramente respeitando o Código Florestal, né? Não tenha dúvida. Depois, a gente entende que o animal, a pasto, ele come aí de 25 a 30 quilos de pasto por dia. Então, você tem de matéria, né? Material. Então, a gente tem que prestar atenção primeiro nisso, né? Adubar o pasto, manejar bem o pasto, dividir em tamanhos parecidos para que a gente possa respeitar a fisiologia da planta. Então, você fazer uma divisão adequada, você fazer uma adubação adequada de NPK e só nitrogênio também, dependendo, e depois dividir o gado, também a hierarquia do gado, né? O que é bezerro fica bezerro, o que é recria, o que é engorda, o que é cria. E cada área desta da fazenda, um tipo de suplementação adequada para o crescimento, ou para a cria, ou para a engorda. E utilizando no coxo
de nutrição o melhor que tem, né? O triunfo que a gente tem na mão é o país que a gente tem o clima, planta e a raça Nelore que não bovino, né? Que tem a capacidade de transformar o capim em proteína. Que é coisa mais linda do mundo do que isso, né? O sol faz o capim crescer, a chuva faz o capim crescer. O animal vai lá, come aquele capim e faz a nossa proteína. Existe. Então, tratar bem, né? Então, dividir em lotes, focar na nutrição dentro da realidade. O Brasil tem 200 milhões de cabeças, né? Você vai em propriedades hoje que tem 10 mil, 20 mil, 30 mil cabeças de animal. Então, você não se não fosse o pasto, como é que você ia fazer? Né? Então, como o Percy falou, o pasto ele come sozinho. E a nutrição, se você põe no coxo, ele vai sozinho. Então, utilizar o melhor que tem, mas dentro da realidade. O que é visto lá na Mundo Novo, falando da fazenda em si, qualquer pecuarista tem condição de fazer, saindo dali e ir para outro lugar. Então, assim, o melhor que tem, pelo mais fácil que tem. Então, que é acertar manejo, adubação de pasto e produto no coxo. Se hoje a gente viaja, todas as fazendas, há 20 anos eu visitava a fazenda que só se utilizava cloreto de sódio no coxo. Hoje não existe mais. Não, isso não existe. Hoje todas as fazendas que a gente vai tem algum tipo de suplementação. O problema é quantidade. Colocar no coxo. Né? As fazendas são muito grandes. Fornecimento correto. Fornecimento correto. Então, assim, bom ou ruim, o Nelore e a braquiária são muito rústicos, né? Sim. Então, você pode tratar mal da braquiária que ela não morre, né? E o Nelore você pode tratar mal que ele não morre. Então, assim, botando pouco ou nada, o animal não vai morrer, né? Ele vai sentir e tal. Esse é o problema que a gente tem. A rusticidade do Nelore e a rusticidade da braquiária. Porque se fosse tudo muito mais sensível, com certeza o nosso pecuarista ia cuidar melhor do pasto, ia adubar mais, não ia deixar faltar coxo, produto no coxo. Imagina uma granja de frango, tem 20 mil frangos debaixo do mesmo telhado. Se o cara errar a dosagem do medicamento ali, o dia seguinte amanhece 20 mil pinto morto. O nosso não morre. O nosso não morre. Ele dá uma... né, ele vai lá no essa rusticidade, mas acaba que tem efeitos, né? Embora seja muito benéfico, né, para o produtor, ter essa rusticidade e tudo mais, mas tem efeitos de longo prazo se ele não está com esse olhar adequado, né? Exatamente. Então, é necessário olhar para... E aí eu acho que é muito mais manejo nutricional. Manejo, total. A palavra correta é isso. Manejo. As empresas estão chegando nas fazendas para levar o produto, né? A Asbran, nós falamos aqui, nós somos 99 associados entre misturadores que levam o produto final e entre os fornecedores para os fornecedores, e aqui está a Elanco como uma fornecedora, né? Todas elas vão na fazenda, todas elas querem vender o melhor que tem, né? Muitas vezes consegue vender, o problema é pôr no coxo, né? Então, por isso, hoje a gente vende 50% do que a gente pode vender. A Asbran tem 70% do mercado, mas o que esse 70% está na nossa mão, nós vendemos apenas 50%. Então, assim, é só botar no coxo que o animal vai lá e lambe, com certeza vai transformar a carne mais rápida e produzir mais leite, com certeza. Enfim, e trazendo mais sustentabilidade para o negócio, que já é muito sustentável. E sustentável com lucro, né? Com lucro. Sim, e com lucro e cobrindo aí a parte de insegurança alimentar, que hoje a gente sabe que é um segurança problema. Segurança total. Renata, eu posso falar uma coisa que agora eu me lembrei? Nos meus estudos eu encontrei um cara que estudava climate, só clima, entendeu? Um alemão há 200 anos atrás. Para mim, a maior, chama-se Kopfen, maior teoria que eu vi, que é a luminosidade, né, que influi, a gente tem o clima, você vê as 3 safras, tem gente já querendo fazer a 4ª, né? Então, ele dizia que o mundo tinha que prestar atenção que estava entre o trópico de Câncer e Capricórnio.
que esses lugares seriam os grandes produtores de alimento, porque não esqueça que nós tivemos no passado o Império Maia, muita gente que morreu por quê? Por falta de comida, de condição de produzir comida. Então, vocês hoje façam uma lição de casa, gente. O que está dentro do Trópico de Câncer e Capricórnio? Um país que é abençoado por Deus. Vocês vão ver, o Brasil está dentro exato, entendeu? Lógico que a gente tem algumas... Bonito por natureza. Maravilhoso esse seu 200 anos atrás, tá? Que a gente ainda não estava falando de nada disso. Nem tinha, né, estudos, pesquisas, enfim, hoje a gente tem muito dado na mão, né, acho que é bem bacana essa reflexão e com certeza a gente tem um diferencial muito grande em relação aos dados hoje tropicalizados, a capacidade do nosso solo, né, de sequestrar o carbono, é bem importante isso. E nesse terceiro bloco nós vamos falar sobre barreiras a essa adoção tecnológica e como superá-las. Um dado do Rally da Pecuária que identificou que em 2023, 65% das fazendas visitadas havia subutilização de tecnologias. Isso reforça que o desafio não é somente ter acesso à informação, mas sim como replicar essas tecnologias. Perfeitamente tudo que a gente já falou, né, sobre o manejo adequado. Então aqui, primeira pergunta para você, Beth. Quais os principais entraves que você enxerga que a suplementação e outras tecnologias ganhem mais escala no campo? Olha, eu vou falar uma coisa que vocês vão... Como eu não sou técnica, é bom porque eu vejo a coisa como vocês aí, entendeu? O boi e a vaca não tem a chave do depósito. Entendeu? Então, você bota uma fortuna de dinheiro trancada e tem o quê? Um salgador, não é esse o nome? E esse salgador hoje está doente, está com dor de barriga, quer dormir um pouco mais no aconchego do lar, entendeu? Não vai lá. Então, o cara hoje, o Fezinho falou uma coisa muito interessante, que hoje a Asbram se dá muito bem. Porque antes, o que o cara fazia para vender? Falava mal do vizinho, né? A empresa tal não presta e tudo mais. Então, alguns donos de fazenda, se você vai ver, eles moram em São Paulo, são de outras profissões e tudo mais. Tem um cara que toca a fazenda, que é um técnico, né? E aí tem o famoso salgador. O salgador é o cara que bota o produto porque a vaca, se ela tivesse na boquinha dela a chave, ela ia lá e abria todo dia, né? Passava o dia inteiro comendo. Então, o cara chegou no final do mês, aquela dieta que foi comprada para o mês sobrou. O que ele passa para o técnico? Olha, nós já vamos economizar muito. Preste bem atenção onde chega a ignorância. Tô errada, Fezinho? Não, a economia é besta, né? Não tem economia. No fundo não tem, né? É uma economia besta aí, né? Aí o cara chega para passar o fim de semana, olha como nossas vacas, como o nosso boi tá bonito. O cara olha a bunda de cada uma, aquela coisa, né? Não é um técnico. E diz, tudo bem, ainda sobrou comida. Como sobrou comida, foi comprada para você. Sobrou, tá errado, né? Tem um erro. Então, gente, pelo amor de Deus, presta atenção. E o salgador, salgue todo dia, pelo amor de Deus. Levanta, homem, coragem, mulher, coragem. Vamos lá. Gestão, então. Gestão, gente. E o negócio tá dentro de casa comprado. Tô errado, Fê? Tá certo. E agora aqui, Fernando, vestindo seus 2 chapéus, tá? Como produtor e como líder institucional, eu queria entender o que você acredita que ainda falta para ampliar a adoção de tecnologias. Aí estou falando de tecnologias mais profundas, né? Esse uso de aditivos, enfim, se você puder trazer, não sei, políticas. Eu acho que as empresas todas, as fornecedoras, as misturadoras e os fornecedores sempre estão buscando o melhor possível, né, com ciência e com técnicas e com resultado. O que falta é o pecuarista acreditar no vendedor que está ali mostrando as contas para ele. Eu vejo na associação, estava falando da Asbram, né, da associação, nós somos 99 empresas e nós temos mais de 15 mil homens no campo. O que são esses homens? Gerente técnico, supervisor técnico, representante, falando, levando a tecnologia para o campo. Todos eles, se você pegar o portfólio das empresas que são associadas, todas essas empresas anualmente fazem um investimento grande na sua equipe de treinamento, certo? Por que usar Elanco? Por quê? Porque ele vai te ganhar 100, 150 gramas a mais por dia. Como? Então, a gente é treinado, as empresas treinam. Então, falta o pecuarista acreditar um pouco mais e deixar aquela... isso é conversa de vendedor. Todas as empresas vêm aqui e falam a mesma coisa, pois então acredite em uma. E eleja essa. Eleja essa uma
e toca o barco. A empresa vai te oferecer um protocolo nutricional para inverno e para verão. Termine esse protocolo. Veja, meça. Ou dá uma chance, né? Pelo menos. Faça Não mude, não chega no meio do protocolo e fala, o outro ali me ofereceu o produto 10 centavos mais barato. Você vai lá e muda. Acabou o problema. Aí tá o problema. Termine aquele protocolo, né? E meça. Sim. Né? Passe o gado na balança. Tem uma né? balança na fazenda. Uma balança. Então, assim, eu acho que é gestão, em primeiro lugar, e utilizar, né? Acreditar na tecnologia e utilizar dela. Eu acho que só esses 2 componentes, todo mundo que está indo lá vender alguma coisa, claro que ele está te levando um benefício. Se você ganhar como pecuarista, sim, a empresa vai ganhar também. É o ganha-ganha, né? Então é isso. Então, assim, eu sou um homem do campo, né? Não só de fazenda, mas também como vendedor. Eu viajo, visito clientes da empresa, estou no campo. E eu vejo que o que falta mesmo é gestão e acreditar no negócio. Com certeza. Agora, Percy, como é que a Elanco tem atuado para levar conhecimento técnico aos produtores e também aos parceiros comerciais, né? Que daí acho que seriam os associados da Asbram, como exemplo, né? Para romper essa barreira da adoção de suplementos, né? Então, se a Elanco tem capacitação no suporte, ou suporte aí de pós-venda. Legal. Renata, a gente trabalha em 3 principais frentes. A gente trabalha com o nosso parceiro, a Premixeira, que é onde a Asbram concentra, né, a maioria deles. A gente tem o consultor de nutrição, que tem um papel fundamental nessa cadeia, e tem o pecuarista. A Elanco, ela é reconhecida por investir muito em pesquisa. Só um dado como exemplo, né, o ruminzinho ele tem 50 anos de idade e é um produto que tem mais de 6 mil trabalhos publicados. Então, tem muita informação, ele é muito consistente. E o mesmo acontece para uma molécula mais nova que nós temos, que é o Zimprova Anarazina. O que nós fazemos do lado da Elanco? A gente divide todas essas informações com os nossos parceiros, consultores técnicos independentes e pecuaristas. Ao mesmo tempo, a gente participa de eventos onde existe a participação desses nossos parceiros e pecuaristas. A gente promove dias de campo. A gente teve a oportunidade de fazer uma reunião na Asbram explicando tudo, uma reunião mensal. Isso, para poder explicar um pouco de como a gente trabalha, quais são as tecnologias, o que a gente está prestando atenção naquele momento. E outra coisa que a gente vê que a gente tem feito e tem sido muito gratificante para nós é promover treinamentos junto ao APTA de Colina. Então, a gente leva os nossos parceiros, consultores de nutrição. Esse ano, a gente já fez 2 turmas e vão ter mais 2 turmas agora em agosto. São 2 dias de imersão, tanto teórica quanto prática. Então, e as pessoas têm ali contato com duas pessoas fantásticas. Nós temos que agradecer a Deus por eles terem nascido aqui. Que é o Flávio e o Gustavo, já foram reconhecidos. Prêmio Excelência Asbram, os 2. E, né, então, assim, são criadores do conceito do boi 777, que revolucionou a nossa pecuária, né? Então, assim, então é dessa forma, Renata, que a gente tenta promover todo esse conhecimento e dividir o conhecimento e, de alguma forma, contribuir com a pecuária brasileira. Muito bacana. Gente, eu tenho mais uma coisa para dizer, já que tem muito pecuarista que vai nos assistir, né? Quando ele for comprar, pergunta se o cara é associado da Asbram. A gente não é perfeito, mas a gente está em busca de perfeição, em busca de trabalhar bem. Porque tem gente que está fora, tanto que a gente fala todo ano com as pessoas que estão fora, para tentar trazer, para ter a mesma maneira, ter o mesmo modo de agir. Mas não custa nada, entra no site da Asbram, dá uma olhadinha, puxa, eu estou comprando do seu fulano, será que seu fulano está aqui? É um pequeno E tem detalhe. A lista lá, no site da Asbram tem a lista de todos os associados. Todo mundo bonito, arrumados, logo bonito, tudo lindo. E é bem caprichoso mesmo, bem caprichado mesmo, Beth. Muito bom. Renata, eu posso fazer mais um comentário? Que eu não queria sair daqui sem fazer esse comentário. Eu acho que um dos nossos motivos de nós estarmos aqui é falar para o grande público.
né? E eu gostaria de falar assim, que as pessoas têm um orgulho da pecuária brasileira. Né? Já vem sendo feito muita coisa para a pecuária brasileira. Talvez o grande público não tenha acesso a essas informações. Sim. Mas tem um orgulho da nossa pecuária brasileira. Leiam, procurem. Eu sou um outsider também. Eu sou igual a vocês, tá? Eu fui aprender. E a nossa carne, só para vocês terem uma ideia, ela chega para 157 países. 21% de toda a carne comercializada internacionalmente é brasileira. Isso quer dizer que a cada 5 quilos de carne comercializados, 1 quilo é brasileiro. E a gente gerou de receita em 2024 12,8 bilhões de dólares. Então, assim, tem um orgulho disso. Porque a gente alimenta o mundo. Então eu vou complementar. Eu tenho um tremendo orgulho desse negócio que eu trabalho. Eu acho que eu fui abençoada por Deus. Essa NASA não tá com nada, tá, gente? Aí por mim. Cada 10 sucos de laranja, 8 são produzidos ou feitos no Brasil ou exportados pelo Brasil, tá? A gente produz 330 milhões de toneladas de grão. Nós precisamos, para viver, para não engordar, para ficar bem esbelto, 240 gramas. Se vocês pegarem uma máquina calculadora e calcularem agora, todos nós aqui ajudamos a 1 bilhão e 100 mil pessoas a comerem todo ano. A gente tem um negócio que chama segurança alimentar, que ninguém dá valor. Tem 1000 países, você pega um Japão preocupado, você pega uma China tentando fazer com que se plante em outro lugar, tentando comprar fazendas aqui, tentando fazer coisas que não podem, entendeu? Você pega uma Índia com 2 bilhões para produzir comida para esse povo, como é que faz? Gente, vocês comem muito bem, comida muito saudável. Esse país é um milagre abençoado por Deus. Tem umas coisinhas que a gente tem que questionar, mas não é o nosso business, né? No nosso business, a gente tem que estar com um sorriso daqui para cá, tá? Então a gente encerra aqui, eu acho que com uma reflexão também, né? Para a gente ter orgulho, né? Que o Percy bem colocou. Isso, muito. E trabalhar aí a gente está falando de levar esse conhecimento, né? Que é uma das propostas aqui que a gente está trazendo do podcast, né? Então, a gente levar no nosso dia a dia, acredito que a gente já faz isso naturalmente, mas a ideia daqui é para, de fato, que essa informação seja disseminada, não fique dentro do agro somente, né? Não, a gente precisa, vocês comem todo dia, não existe mundo, tá na nossa não existe mesa. Vida sem mesa, sem comida. Exato. Aqui tem gente falando, nós produzimos a comida que você vai comer hoje, amanhã e depois... E durante a vida inteira. Lembrem-se, né? 95% da carne brasileira, ela é feita a pasto. Lembre-se, para quem do mais novinho até o mais velho, lembrem-se da fotossíntese. Antes de qualquer coisa, como é que é produzida aquela carne? 95% daquela carne vem do pasto. O pasto faz fotossíntese, sequestra gás carbônico e elimina o oxigênio, o que a gente precisa. Então, é o papel principal para vocês que estão nos assistindo aí. Perfeito. É uma pena ter que encerrar aqui. Ainda mais com esse papo maravilhoso. Exato, ficaria horas falando de coisas que a gente adora, que chega, a gente transborda, chega a sair para fora, né? Dá vontade de ficar horas conversando, mas então, mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui conosco no estúdio e também esse bate-papo enriquecedor, inspirador e maravilhoso, tá? Cheio de conteúdo técnico, de conteúdo de forma simples que foi trazida. Eu agradeço muito de coração. E hoje vimos que produzir com responsabilidade ambiental não é apenas uma demanda de mercado. E que ciência, nutrição e tecnologia são aliadas indispensáveis nesse caminho. Obrigado, Beth, Fernando e Percy. E a você que nos ouve, até o próximo episódio de Protagonistas do Campo.